pensando em prestar vestibular, a Rede Emancipa, que agora está em Amparo, é um movimento de educação popular e que veio trazer para vocês nesse momento de pandemia é, alguns temas que são recorrentes no vestibular, tanto nas ciências humanas, em todas as áreas, como na redação, tá? Meu nome é Bruno Nonato, sou professor de Sociologia, Filosofia e História e estou aqui para falar com vocês sobre alguns temas da área das ciências humanas. Bora lá? O tema dessa aula nossa de hoje é ideologia. É um termo que é estudado tanto na filosofia, quanto na história e na sociologia. E eu vou tentar mostrar aqui para vocês um pouco do que é esse termo. Se ele não cai tanto nos vestibulares, é muito importante saber ele na hora de fazer sua redação, certo? Eu vou começar aqui lendo um poema do Bertolt Brecht que chama A Exceção e a Regra. Nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural, diante dos acontecimentos de cada dia. Numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que se ordena a desordem, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza. Nunca digam isso é natural, a fim de que nada passe por ser imutável. Sob o familiar, descubram o insólito. Sob o cotidiano, desvelem o inexplicável. Que tudo que seja dito ser habitual cause inquietação. Na regra, é preciso descobrir o abuso. E sempre que o abuso for encontrado, é preciso encontrar o remédio. Vocês aprendam a ver, em lugar de olhar bobamente. É preciso agir em vez de discutir. Aí está o que uma vez conseguiu dominar o mundo. Os povos acabaram vencendo, mas não cantem vitória antes do tempo. Ainda está fecundo o ventre de onde surgiu a coisa imunda. Bertolt Brecht, extraído do livro Liderança e Motivação. Você que já se perguntou algum dia na sua vida o porquê de algumas coisas existirem, o porquê de alguns padrões sociais existirem, esse poema você pode se identificar muito com ele, né? Porque afinal de contas você entendeu que tem algumas coisas, alguns sentimentos, algumas ideias e alguns padrões que nós obedecemos no mundo que não são naturais. O ser humano não é naturalmente alguma coisa ou naturalmente outra. Tudo é construído socialmente, certo? E a palavra-chave para entender o porquê dessa construção social ter algumas características é a ideologia, certo? Vamos voltar um pouco no tempo para entender a história desse termo ideologia. Durante a Revolução Francesa, existiu um filósofo que chama Destutt de Tracy, lá no século XVIII. O Destutt de Tracy foi um dos primeiros a cunhar o termo ideologia, que seria o quê? O estudo das ideias, no geral, de onde as ideias vêm e etc. Por que nós pensamos assim, por que nós não pensamos daquele jeito, certo? E a Revolução Francesa, como vocês sabem, foi um projeto que revolucionou o mundo, certo? E em um determinado momento da Revolução Francesa, quem tomou posse, quem tomou poder dentro da França foi o Napoleão Bonaparte, que ele desviou um pouco o sentido da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Napoleão tomou um rumo distinto e Napoleão começou a atacar os filósofos iluministas e ele usou esse termo ideologia. Ele disse assim, ó, os ideólogos iluministas confundiam o povo ao elevá-lo a uma soberania que esse seria incapaz de exercer. Certo? Então, o iluminismo que acreditava que o povo poderia ter poder, Napoleão diz que isso é pura ideologia, ou seja, enganação. Tá? Agora vem uma parte de maior contribuição, que é quando Karl Marx e Friedrich Engels começam a se debruçar sobre o termo ideologia, certo? E a grande descoberta que eles fizeram, que todos nós devemos admitir que é um presente que a ciência social deu pra gente, é que a ideologia ela é um falseamento da realidade, certo?
Nossa, é um falseamento da realidade. Mas como é produzido? Então, Marx e Engels dividiram a esfera social em duas. Uma que chama infraestrutura e outra que chama superestrutura. A infraestrutura seria toda a economia, os meios de produção, o mundo do trabalho, o emprego, as relações econômicas no geral, certo? Essa é a infraestrutura. E tem a superestrutura, que são a política, o direito, as leis, a religião, tá? Então, um aspecto é de base material, econômico, ou seja, das relações econômicas e de produção, e o outro vem do mundo das ideias, certo? E o que eles entendem é que essas duas bases, elas se relacionam. E como a gente vive em um mundo que é capitalista, essas duas esferas da sociedade se relacionam. Ou seja, muita coisa que a gente pensa aqui da superestrutura, que está dentro das leis e de todo o pensamento ideal, tem relação com a nossa base econômica, certo? Um exemplo básico que eu posso dar para vocês é sobre o consumismo. Ninguém nasce querendo consumir alguma coisa, né? E pedindo dinheiro para a mãe para comprar tudo que existe pela frente. Não, existe uma esfera da sociedade que é econômica e ela precisa de consumo. E por isso existem propagandas na televisão que estimulem cada vez mais o consumo. Por isso existem jornais que também apelam para o consumo. E assim, a esfera econômica ela acaba ajudando a construir uma ideia na nossa cabeça. Por isso que muitas vezes a gente, sem perceber, precisa consumir algo e parece que aquilo é natural nosso. Nossa, parece que o ser humano precisa consumir alguma coisa. Não, existe uma construção social que vem da base econômica e que sobe para a superestrutura, certo? Então a ideologia ela é uma construção social que vem da relação da infraestrutura, que é a economia, com a superestrutura, que é o mundo das ideias. Que aí a gente se relaciona no mundo das ideias, conversando com as pessoas, indo para a escola e sendo ensinado a fazer várias coisas, enfim, assistindo propaganda, assistindo filme, todas essas coisas que a gente frequenta ou assiste, elas têm uma relação de colocar algumas ideias na nossa cabeça. E essas ideias que têm vamos dizer assim, essa dimensão falsa da realidade é a ideologia, certo? Por isso que eu estou dizendo para vocês, ninguém nasce consumindo alguma coisa. Você aprende que aquilo deve ser essencial para você, certo? Por isso é ideologia. É possível escapar da ideologia? Não, todo ser humano é, é influenciado pela ideologia, como se fosse o óculos escuro lá, certo? Ele oferece um tipo de visão sobre a realidade, assim como um outro tipo de óculos, um óculos marrom, oferece outro tipo de visão sobre a realidade, certo? Professor, mas se ideologia não tem como a gente escapar dela, como que a gente faz? Então, aí é que entra o filósofo Antônio Gramsci, que ele dá uma continuidade ao estudo da ideologia que Karl Marx e Engels propuseram, e ele disse assim: se tudo é ideologia, se a cultura está dominada pela ideologia, e existe uma ideologia dominante, que é a ideologia dentro do capitalismo, que eu já disse para vocês que influencia a gente a consumir, que cria ideias falsas para gente, e essas ideias, segundo Gramsci, são ideias hegemônicas, ou seja, a ideologia dominante dentro do capitalismo chama ideologia hegemônica. E Gramsci pensa assim, então seria possível os próprios trabalhadores que sofrem com o capitalismo, que gera desigualdade, esses trabalhadores criarem ou trabalharem para obter uma nova visão de mundo que seja mais inclusiva, que gere menos desigualdade, certo? E aí Gramsci
vamos dizer assim, cunha o termo contra-hegemônico, certo? A gente precisa lembrar aqui que Gramsci foi um filósofo italiano que viveu o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi justamente o período que as ideologias, o fascismo e o nazismo começaram a surgir e tomar conta das mentes das pessoas. Ou seja, uma ideologia extremista que pregava o ódio começava a tomar a cabeça das pessoas. E por isso Gramsci ficou muito preocupado com esse tema da ideologia, como ela pode dominar a cabeça das pessoas, um falseamento da realidade, né? Um óculos escuro que acaba que acaba tirando de você a noção da realidade, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Nos tempos que a gente vive, eu estou fazendo esse vídeo aqui em 2020, muitos direitos trabalhistas e leis trabalhistas estão sendo revistas. Ou seja, tem muito trabalhador perdendo direito ao horário de almoço, tem agora o trabalho intermitente, ou seja, que a pessoa só recebe pelo que ela trabalha. Se ela foi no banheiro, ela não recebe, certo? Esse tipo de trabalho está tomando conta da nossa sociedade hoje em dia. E as pessoas que olham para o funcionário público no Brasil e veem que o funcionário público ainda tem alguns direitos preservados, elas pensam assim: nossa, esse funcionário público é privilegiado, certo? Então, esse tipo de ideia de que o funcionário público que tem seus direitos básicos preservados é um privilegiado, isso é ideologia, certo? Como pode uma pessoa que tem seus direitos básicos como trabalhador preservado ser um privilegiado? A gente precisa lutar para que os trabalhadores que perderam seus direitos retomem seus direitos. Não, a gente não precisa lutar para que os funcionários que têm seus direitos garantidos percam também e chame eles de privilegiados, certo? Então a ideologia dá uma falsa sensação para a gente de que, não, aqueles lá são privilegiados, vamos tirar os direitos dele. Não, vamos olhar para a gente e ver que nossos direitos estão sendo retirados. E para terminar aqui, eu vou falar para vocês um pouco sobre o Paulo Freire, que ele vem nessa linha de pensamento também do Marx, do Gramsci, e entende a ideologia através da educação. O Paulo Freire foi um educador brasileiro e ele entendeu que a ideologia ela se reproduz muito dentro das escolas, que são o meio de educação das pessoas, certo? E como que essa ideologia se reproduz dentro da escola? Paulo Freire coloca um termo de educação, uma definição de educação, que é a educação bancária. Assim como você vai no banco, pega seu dinheiro e deposita em algum lugar, essa educação bancária essa é a educação que você pega conteúdos e enfia na cabeça de alguém sem refletir sobre o assunto, certo? Então, para o Paulo Freire, uma educação sem reflexão, uma educação que é puramente conteudista, é uma educação que contribui para a ideologia dominante, vamos dizer assim, que é a ideologia que pretende deixar as pessoas sem o mínimo de reflexão sobre a realidade e para que a realidade continue assim, desigual, injusta, certo? Então, Paulo Freire tem uma importância grande nesse estudo da ideologia porque ele coloca a escola como um ambiente, um dos principais ambientes de reprodução de ideologia, certo? Então, se você tem algumas ideias sobre o mundo que você não sabe de onde veio e provavelmente essas ideias machucam algum povo ou ofende alguém, provavelmente você está sendo vítima, vamos dizer assim, de uma ideologia que é, uma ideologia excludente, beleza? Agora eu queria ler com vocês uma questão de vestibular que foi feita pela Universidade Estadual de Minas no ano de 2011, que é assim: assinale o que for correto sobre o conceito de ideologia. 1.
expressa a visão social de mundo de um grupo ou classe social que se impõe ou busca a imposição sobre outro. Sim. 2. Define as escolhas dos indivíduos e age sobre eles como um corpo sistemático de representações e de normas. Sim. Gera processos de identificação e aceitação de comportamentos, condenando as condutas desviantes. Sim. 8. Pretende reproduzir a sociedade e a estrutura de classes que nela se estabelece. Sim. Mantém independência dos processos cotidianos da vida social, tendo suporte nas relações estabelecidas no mundo do trabalho. Essa questão, sim, tem suporte no mundo do trabalho, como eu disse para vocês, mas mantém independência dos processos cotidianos da vida social? Acho que não. Quando eu disse para vocês que a infraestrutura e a superestrutura tem relação entre eles, essa questão parece que a última alternativa parece que é falsa. Beleza, galera? Então eu agradeço aí pela paciência, pela oportunidade. Emancipa Amparo, curta, compartilha a página e valeu, abraço.